2023 vou-vos dizer mais uma coisa, porque há um bocado não disse num vídeo, se eu estou a publicar vídeo em algum lado, isto é uma acusação de homicídio contra a Comissão atual e o Parlamento e as instituições nazis europeias, como desde o tempo de Durão sem resposta até hoje, e contra as autoridades políticas gangsters nacionais nazis por esta tentativa contínua de homicídio com tortura e expoliação. Essa intervenção ontem que estava aí nos interstícios do sapo desse juiz da relação, não vos citei aquilo que li. Aquilo que li era, como vos disse, que advogados... Os advogados, ora, os advogados está acusada por mim desde o princípio deste crime, não têm resposta nenhuma. Estou outra vez presentes neste roubo e expoliação no final do ano passado. A esses que andam para aí, ou esses dois que andam para aí no prédio, são advogados, são relações públicas do Pestana, se andam a matar o rendeiro ou o caralho que for. Respostas nunca há, só nazismo. Iam apresentar queixa contra ele, porque ele tinha dito nas redes sociais, nomeadamente, que o seguro, que é o chapeleiro agora em funções de memória, não é? Não tinha ido para Belém, tinha preferido ficar nas Caldas da Rainha. Assim vai o vosso deslado mediático. Os outros aspectos referidos na parte anterior não me vou repetir. Vou-vos repetir essa história que corre aí de máscara de tentativa de homicídio com tortura. Com essa história desse da Chega que aparece aí, já publiquei um extrato disso, com os crimes habituais de máscaras, que são crimes, são questões de segurança nacional sobre comunicação pública, que ninguém resolve porque todos ganham. Na manutenção destes crimes, ponto 1, razão suficiente para mandar prender o Governo, o Parlamento e o Presidente. A pessoa nem pode telefonar para ser roubado todos os dias. Disse-vos que me pareceu no sábado, quando saí daqui, passar o miúdo, baixou a cara e cruzou-se ali numa árvore, na Capitão Palace. Pelo tamanho, pelo corpo, pela animação, só o vi de trás, estava vestido era um miúdo novo, mas estava vestido de fato, calças e camisa de fato. Nem sei se de gravata, nem o vi. Ele teve cuidado de baixar a cara, mas pela estreiteza, quando olhei para trás, pode ser o miúdo que vocês meteram aí na cadeira, portanto, se é isso, não está morto com a paralisia cerebral, filho da puta de assassino, ou Cabral. Essa puta incumbente da comissão, vamos lá ver se a gente se entende. Agora vos falei em vídeos passados desta fantasia de 3 anos, com que vocês enrolaram o mundo para continuar a impor a ordem mundial nazi e a destruição dos países, dos povos e do caos do Estado. Um dos exemplos lapidares disso, no início desta vossa invenção pandémica global mediática, que vos serve, foi exatamente na Itália. Falei-vos de uma Inglaterra que também é lapidada as covas abertas, quando as pessoas acordaram dentro da cidade. Em Itália foi uma das primeiras. Era assim, vou-lhe recordar, para ver se se lembra. Uma vila qualquer, não sei onde, já, em imagem, movimento, nos jornais online, nesta fantasia nazi, de ilusões ao minuto para impor uma ordem global nazi, estava completamente certo. A câmara andava pelas ruas, parecia que tinha morrido só todos, ou que tinham vindo os índios e tinham fugido todos. Depois entrava num hospital, aí já falava da epidemia. Epidemia aqui, não se via ninguém nas ruas. Ele estava completamente, tudo fechado, como se tivessem fugido, mesmo ou mortos todos. Depois entram num hospital, entram na capela mortuária do hospital, mostram caixões fechados, não está ninguém dentro da capela e falam de mortos, que nem se vê familiares, nem se vê mais nada num hospital. Esta é a vossa qualidade de ilusão, nazi, filho da puta, de assassino do mundo. Outra coisa é sobre aquilo que vocês foderam o som todo por causa dos vossos atriques nazis. Para já, a Comissão Europeia e outras instituições europeias desde o tempo de Durão, vocês são cúmplices de Cavaco Silva porque lhe ofereceram um prémio.
Uma das coisas que eu vos falei outra vez foi Coimbra. Porquê? Porque Coimbra está na mesa por causa dos danos que vocês fizeram aí neste atrito. E na relação com o Japão. Por isso é que vos falei disso. Eu falei-vos de duas coisas que já não vos falo há muito tempo. Hã? Erotismo na cidade incandescente era um blog, assinava Marta Candescente. Eu me linkei no princípio da escrita e foi uma das razões que me levou a Coimbra. Foi isso que eu vos relatei. Coimbra e Aveiro por causa de outra Marta, que era a Marta Ataca. Recebi um livrinho dela aqui, que acho que não é este, mas não deve ser este, porque acho que tinha uma autografia, tinha uma indicação, uma dedicatória, ou talvez numa carta que acompanhasse, não sei, mas acho estranho, acho que devia estar aqui, trocaram também. Isto começa bem, porque diz logo assim, erotismo na cidade, prontos e mai, nada. Mai. Ministério da Administração Interna, nada. Prontos, e o Ministério da Administração Interna começa a nadar. Faltas-me como os euros na carteira, como a água na torneira, em dia de corte geral. Apetece-me como me apetece um gelado, como me apetece uma 7-up ou um bom arroz de marisco. Seite de cor e salteado, de trás, de frente e dos lados. Sei-te de todas as maneiras, gosto-te porque sim, porque me apeteces, porque me sabes como ninguém, porque sei o que me fazes bem, gosto-te, prontos. E mai, nada. Mai. É uma contração populista da língua portuguesa, que tem correspondência com esta sigla do Ministério da Administração Interna, onde há para aí fantasias. Como há sobre essa história dos médicos, vocês estão a esconder, é o homicídio em curso com esta tortura desde setembro e da morte do meu pai, no pé, nomeadamente. Ainda ontem estava nessas. Primeiro era a história dos Covid, que não tem sentido, como eu vos expliquei. Depois põe-me um miúdo que pode ser esse ou não. E depois estava outra da história, ainda para aí um embrulho qualquer, uma máscara, como sempre, vocês assassinos, das médicos e dos médicos nomeados e das dedicações exclusivas e amor e o caralho. E a cara da senhora que está aí online no Sapo, do dia 29, nesta sequência terminal, então está esse caralho desse assassino nazi, Luís Montenegro, a falar da taxa social única com duas torres, como em Nova Iorque por trás, porque qual é a razão metafísica? Desculpai. Já vos perguntei isto, ninguém responde, que os prendam, eles inquiram, não é? Mas tem algum sentido isto. Aí depois veio o outro e diz, a TSU é uma invenção de PS. Foi uma invenção de PS. A senhora que vocês põem aí agora, neste último folhetim, 29 de maio, é parecidíssima com uma senhora que está ali na dependência da Caixa Geral de Depósitos da Avenida de Inguém. É por acaso? É mais uma fantasia? É mais uma simetria de identidades para mostrar o quê? Porque é que não há resposta aos crimes da Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente essa rapariga que eu vi lá, uma manhã que não estava lá com ninguém, na hora que lá fui. Estava a senhora da Caixa, que é sempre a mesma, lá. Há duas caixas, mas há só uma. E estão mal sinalizadas, diferenciadas das outras. Faz parte, já devia ter feito parte das vossas misturas sinaléticas, como nas próprias máquinas, em tudo, para roubar, para dar cabo do país. Com um saco daqueles de verga, que é um saco que está em cena desde os episódios da Secretária de Estado do Tesouro, lembrai-vos? Lembrai-vos? Com matrizes, com o Leão V8, o Range Rover, e não sei o quê, que são questões de informação e de informática, de computação, continuam na mesa passadas anos todas, sem resposta. Nomeadamente as acusações, onde eu integrei isto, ou diversos, nomeadamente a Microsoft. E que está a rapariga, estou eu sentado, aquilo está a uma distância de 10 metros para aí, esses banquinhos, esses canapés, as invertidas como os barcos de recreio de Jeff Kennedy, como eu lhes chamo, devido às vossas construções intermináveis desde o tsunami sobre Jeff Kennedy, ali também. E olha, vejo uma rapariga nova que está na caixa, ao lado da caixa já, com uma coisa dessas, e estava a pôr ou a tirar maços de nota. Só estava lá a senhora da caixa ao pé dela, para esse abraço foi o depósito, foi o levantamento, depois sai. Já tinham posto uma coisa também,
espantosa lá, que foi a cadeira de rodas. Estamos a falar de miúdos paralíticos e assassinados nas vossas fantasias covidianas, não é? Vocês meteram lá uma cadeira de rodas. Estive lá duas vezes, só eu. Na entrada da dependência, na sede. Quando eu fui ver, tinha um símbolo, o logo, o nome, era a Great Wave do Japão. Não vi ninguém a usar aquelas cadeiras, até porque mas deixaram aqui, esqueceram-se da cadeira, não me deram uma resposta vazia. Aparentemente, pelo que vocês construíram, deve haver uma relação entre crianças paralisadas cerebralmente ou mortas, visto que a morte é também uma paralisia definitiva cerebral, com a história do Japão, ao filho da puta. Mas a brincar com quem é o caralho, de assassino genocida. Isto tinha uma dedicatória, acho eu, agora não tem, vocês são falsificadoras, entram aqui todos os dias para falsificar o que querem. Falsificou a vida inteira como exterminador nazi. Nada de novo na história humana do nazismo. Quero uma resposta do Conselho de Segurança para abrir água aqui, visto que não há poderes administrativos aqui em relação a crimes desta natureza montados em tentativas de homicídio contínuas e com tortura. Continuo a insistir na prisão imediata de António Guterres, está vivo e à solta. Também. Eu fui a Coimbra. Não conhecia a rapariga, tinha linkado, tinha achado piada aos escritos dela. E já me tinha aparecido outra de Coimbra, a tal Marta Ataca. Eu fui a Coimbra. Chego à Universidade de Esteio, uma editora que chama-se Polvo. Polvo. Sabes o que é um polvo? É uma imagem-chave de 9 de 11 de corrupção e antes disso italiana, sabe? A senhora incumenta. Havia uma série que eu segui, como muitos jovens devem ter seguido em Portugal, sobre muito interessante pedagogicamente para ilustrar o que era a corrupção em Itália nos anos 80, não é? Catania, o inspetor Catania, lembra-se? Também deve ter passado na RAI, não? Deve ter sido feita pela RAI, inclusive, é. Eu seguia o Catania, muita gente terá seguido o Catania, o povo é um termo que está no 9 do 11, está nas revistas francesas, também, porque devem ter visto, esse tempo, quando eram jovens, antes de ser miúdos diabólicos. Tem a caneta Mont Blanc, tem a RTP, e depois os encontros de K.O., e tubarões comem raparigas, redes matrizes, comem outras ou enrolam nas águas das sereias. Pensa que isto é poesia, a sua puta. São factos com que eu tenho andado a gastar a minha vida para vocês continuarem a roubar e não responder sobre um filho e matar. Em prol de tentar esclarecer esta merda que andou no mundo desde 2001. Tudo documentado. E vendido a preço de quanto? A quem? Os filhos da puta, né? Assim vocês tratam quem vos ajuda. Que Deus faz a conta inteira. Povo é uma edição ir lá. Isto tinha aqui uma morada do povo, que eu não creio, não tenho assim. Artistas na cidade, Rui Brito, edições incandescentes, coleção Povo aqui, editada por Rui Brito, edições apartado, Lisboa. Havia aqui uma referência a Coimbra, porque eu fui lá a um departamento de Coimbra, lá da universidade, onde sabia por aqui, que agora não está, parece, está outra coisa, muito continentemente, até com Sá Carneiro, não é? Seu Cavaco Silva. Havia uma relação entre Sá Carneiro e esse pontapé agora da bota de militar em Itália, sabe? Porquê? Porque no dia que eu fui lá, aqui à Biblioteca Nacional, que tinham já roubado uns exemplares do tempo dos cambalares, na volta, ao tempo da morte de Sá Carneiro, um militar que dizia, foda-se, ter dinheiros roubados e o caralho, não sei quem, os sacos azuis militares. Houve uma série de trovões do céu aí em Lisboa, não estava trovoada, lá, e na zona dentro dos campos. Achei que eu estranhei, parecia canhões, bum, 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 uma tempestade seca, está a ver? Outra tempestade seca que existe é a da Mistura, sabe o que é a da Mistura? Conheço Camões, só conheço Dante.
Monstro do mar, uma palavra. A figuração do monstro do mar. Foi no Anda num dia que também há uma tempestade dessas, que é um dia complicadíssimo em termos de uma encenação feita a meus passos, desde o Camões, desde esta zona até chegar aqui a casa, ainda andava a pé com tinha menos quilos as minhas garilhetas. Era mais ingênuo sobre a vossa maldade e o constante expoliação e roubo. Então, duas raparigas italianas, duas irmãs dos borbotões de ternura dos olhos. Lembra-se disso? Está escrito isso. E uma delas estava apoiada num pai, assim, com um chapéu a porcelino. Depois meteram também, mais recentemente, aí nas avenidas Fontes de Mel, com os crimes de telecom. Lá está a saber porquê, nunca responder nada. Você. Agora que organizo isto assim, tica, é sempre assim. Alguém tem que organizar. E pagar até, que isto custa muito dinheiro. E estavam duas irmãs, pareciam irmãs, a outra mais nova, um bocadinho separadas, que eu lia-lhe um guia da Magistória. Depois eu fui para um lado, pelo pátio do Lencastre as escadinhas, e quando entro na compra, eles vêm do outro lado, e tornámos a cruzar, eu vi os olhos dela sem ver e pareceu-me que eram borbotões. Uma rapariga italiana. Está bem. Só por isso que lhe digo, tem que haver uma relação entre a morte de Sacarneiro e essa coisa que agora aconteceu aí. Também. Com as pessoas, com certeza, não? Com alguém? Okay. Problema vosso. Matem-se todos os jornais e filhos da puta. Assassinos de crianças. Bom, chego lá à editora, uma editora da faculdade, e disse, eu não conheço a Marta, mas recebi um livro dela e gostava de falar com ela, vocês têm o contacto. Elas riram-se, estavam lá três meninas novas, riram todas para mim, como se me conhecessem, achassem imensa piada eu lá estar. E deram-me um telefone, à Marta, isto já era bem da tarde, e ela diz-me assim, isso é a Marta. Marta incandescente. E diz-me assim, estou a sair da universidade, moro fora de Coimbra, vou apanhar caminhonetes, não me posso encontrar contigo. Vim de Lisboa, não tens tempo nem para tomar um cafezinho? Não, só amanhã é que volto e não sei. Bom, então olha, eu fico cá a dormir, disse-lhe. Eu fui dormir à velha. E amanhã vou ter contigo, almoçamos. Ela combinou comigo para eu falar almoçar, mas não conseguia telefonar nesse tempo. E almoçámos lá também na universidade, num McBurger. Sim, rapidamente em 20 minutos, depois ela tinha que ir não sei para onde, para as aulas, ela tinha e disse-me uma coisa espantosa, que namorava com um rapaz que trabalhava em publicidade aqui em Lisboa, já tudo preparado, não é? E eu fiquei na sensação, mas seria mesmo a Marta, com quem eu falei, até posso estar em dúvida, metafísica, se a Marta é uma Marta e não um Marto, no MAI, ou dos juízes de Coimbra, à procura de um Salazar. É uma linha que anda por aí que tem alguma substância poética, nazi e criminosa, com certeza. Há uma poética nazi que não seja criminosa. Não é o caso disto, acho eu. Bom, e havia outra Marta que me tinha aparecido, que eu estava a achar estranho. Porquê? Porque quando as pessoas estavam ligadas aos blogs nesse tempo, uns aos outros, liam-se regularmente, acho que eu. A pessoa tinha uma leitura, uma normalidade, uma mediana de textos e de emoções e não sei o quê, e de repente aquilo. Parece que a rapariga Marta ataca, que é um título marciano, uma história antiquíssima de Marte, não sei o quê, ou de Andrés. Parece que a rapariga vai ser morta, ou está a ser perseguida, ou está a ter o problema dos diabos. Aí disse, olha, nem é tarde nem cedo, também estou aqui e vou-lhe telefonar. Telefonei, era fim de semana. Então eu estive lá 3 dias. Não, acho que já não me lembro, mas está tudo detalhado para o meu lado. Nos primeiros anos deste crime. Escrito, detalhados em forma escrita, com toda a minúcia. Não precisa ficar a pensar nestas coisas. Devido aqui às flores que vocês fazem à volta, sempre. Estou a fim de semana em Coimbra, estou em Espanha, estou de fim de semana, chego no domingo à noite, portanto, seria sábado, domingo, já domingo, ou seria sábado e disse que chegava no domingo, eu disse, então fico cá. Bom,
E, então, gostava de falar contigo e conhecer-te, não sei o quê, estamos linkados, não é? Eu estou linkado a ti, não sei se estás linkado a mim, mas eu estou linkado a ti, não sei o quê. Disse-me que era da família do Montempo. Foi uma surpresa, porque é um compositor português antigo, que estava em cima da mesa pelo ICEP desde o tempo da Expo. Eu comprei a obra do Bom Tempo todo aí numa discoteca que havia em Lisboa, boa, e tinha essas coisas. Ouvi pelo Bom Tempo, gostei daquilo, mas disse, bem, isto para o pavilhão não funciona para mim. Eu portanto agora de não usar Bom Tempo, mas havia já, disse aqui uma relação icepiana, outra vez em cima da mesa, como há nisto desde a Expo, não é? Isto tudo, desde 98. E depois, o que é que ela mais me disse? Não me disse nada. Comemos uma salada também no McDonald's de saladas, que eu acho que nunca tinha comido, veja lá. E foi-se embora, porque tinha não sei o quê para fazer, acho que trabalhava. E disse-me, não sei quem, falou-me de alguém definido que era alguém ligado ao Partido Socialista, que tinha uma editora ou uma imprimeria, ou imprensa, vagamente, para não se nem perceber se era impressor, se era editor de jornais, se era tipógrafo ou não sei o quê, ligado ao P. Foi assim uma bucha desgarrada, tão desgarrada que eu nunca mais me esqueci, trouxe para casa. Não é assim que vocês me põem as buchas para se manterem na memória das pessoas através de enigma, é? E vim-me embora, dormi em Coimbra. No dia seguinte saio lá de uma pensão ao pé da estação, meto-me no pequeno Fiat 500 e já tinha oferecido o 500 Sport à Terezinha e andava contigo dela, às vezes. Aparece-me logo um cigano em Coimbra a vender uma máquina de filmar, de vídeo. Traz-te por acaso também fez parte já da narrativa. Vídeos, câmaras e não sei o que. Eu disse, não quero, obrigado, meti-me no carro e vim para Lisboa. Bom, porque é que isto está em cima da mesa? Por estas razões de Coimbra, dos factos de Coimbra, desta tragédia aqui em 4 países do Oriente, das chuvadas, num atrique e do Japão, das relações com o Japão. Por isso perguntei-vos, numa parte, que não sei se está online, com sem som ou com som, problema vosso, matem-se todos. Vocês é que são os terroristas. Se a rapariga que vocês meteram agora, uma das raparigas lá no sábado, com a história dos briostes, dos croissants, e depois estava lá essa, e depois, quando se cruzou comigo, e disse, parece que conheço esta cara, não sei de onde, já crescida, talvez da minha idade, não sei, chamei a loirada, disse que sentou-se lá, uma coisinha de expresso, não sei o quê, e eu de repente olho para o cabelo dela, um cabelo assim grande, assim meio encaracolado, lateralmente encaracolado pelo menos. Depois tem um animal, um gato ali metido assim a puxar. Ou assim, há uma leitura última nesta história do Japão da elevação do puma uma Sagres 8 equivalente. Portanto, pergunto, deve fechar à senhora, porque pareceu-me preparado, vocês aproveitam estas coisas para fazer aparições e para matar, não é? Para infectar, para matar. Deram-me o quê agora? Depois vem cá buscar anticorpos, é? Para fazer visitas contra aqui. Ah, vocês fazem aos escravos. Mas a brincar com quem é o filho da puta de assassino nazi genocida. Certa reação lá para baixo, ou um bocado entre uma bum, já é a segunda vez esta noite, são 23 e 28. Sempre esta ofensa. E por isso as razões falei destes aspectos, destas coisas, porque falei de outros. Falei da Party Pig. Falei da Party Pig, me pareceu aí o Manuel Facão. Sabes que o Ministério Goebbels, cá no antigo regime, o Ministério da Propaganda, da Comunicação no antigo regime, é ali na zona onde aparentemente vocês mataram 15 ou 20 pessoas no elétrico. Fácil falar. E zona dos registros das obras e dos espetáculos, que vocês alteram, roubam, não sei o quê, para mascarar os roubos em quantidade. É curioso isto, parece-me Manuel Falcão. E apareceu-me outro jornalista que sentado em frente a uma rede, outra jornalista, tinha uma estatuazinha assim de cerâmica. Vocês sabem o que é que estão a fazer, não sabem? Não é? Por acaso as linhas da DMI, não sei o que, dos abusos, não sei o quê. A estátua parecia-me idêntica, parecia.
esse caralho não é esse caralho que estava aí promovido um julgamento que era na Comissão Europeia qualquer, com o António Costa, que não é incumbente nem presidente, pois não. Então é o quê, afinal? De quê? Com a Úrsula e outro, e fazia assim, e aquilo que eu disse, parece aquele scan que eu tenho ali japonês, da Canon, e depois havia uma conversa qualquer que falava ao telefone, não se percebia nada nas vossas sombras, e o cabelo ele abanava e parecia o quê? O scalp do JF Kennedy nas cenas que vocês construíram no Arco do Cego, inclusive com participações artísticas da Procuradoria-Geral da República, a Cidália, o X e mais não sei quem. Filhos da puta de assassinos. Quem é o caralho? Quem me responde por leve sobre o meu filho? Senhora incumbente, devia dar de fraldas na cena de gangsteiros políticos, olha, não a conheço lado nenhum, sei lá. Há uma história há uns anos, ainda no tempo do Durão Salveiro, ou já Juncker, que é o feto. Apareceu-me um berço, veja lá, mas eu acho que o vosso berço desta leitura é o berço 9 do 11, entre outros, se calhar. Mas há uma história aí de berço, só uma palavra nessa leitura do Aurélio, como publiquei hoje para que não haja dúvidas. Basta saber se isso é o que o cá tenho, não está traficada. Mas vossas que é influencias. Vêm para aqui dizer que não têm poderes administrativos para abrir água. Um crime que vocês montam com conexões ao terrorismo mundial. Vocês são descaradamente criminosos. Que é um feto anal, sabe? Que é um feto anal. É uma fístula anal que me aparece aqui provocada. Mais um mimo de tortura ao tempo, lembra-se? Tirei uma fotografia. Aquilo parece, quando vi aquilo, isto parece um feto. Dediquei ao Speroni, porque sabe quem é alguém que conheceu o Speroni, dos centristas italianos. Falei com um senhor do gabinete dele, não falei com o Speroni. Falei que estava a tentar falar com todos os gabinetes, a dizer que estou a ser torturado e o caralho, vocês não me respondem nada, não sei do meu filho, não sei o que, ninguém me respondeu. Deste Chelsea Parlamento Nazi Europeu. Falei com todos, nem consigo fazer telefonemas. Falei com um que se apresentou como trabalhador para ele, cujo nome está referenciado lá nos meus escritos. E o homem disse, li eu nas entrelinhas da conversa telefónica, posso lá saber, se era uma subliminar indução ou preparada até em termos roteiros destas tecnologias do inferno com que vocês usam para criar conflitos e guerras e mortes. O homem me disse assim, sem me dizer que tu estás fodido, Suponho que seja uma história antiga, porque eu nem conheço Speroni, não é? Tem a ver com algum julgamento, vocês decidiram matar o meu filho em Itália, quando eu viesse ter um filho, já nesse tempo, é o que me parece. As respostas pela lei, no TPI ou noutro tribunal com competência para vos prender, porque isto são atos nazis de sangue e não de flores. Cimento do Manuel Falcão, que é um dos filhos de um dos homens de Senig, não é? Se eu bem sei. E foi membro da plataforma. Tem estas histórias no tempo do imposto da cópia privada, os negócios por baixo da mesa com o Jaime Gama e outros arruaceiros na SPAI, como o Tino Navarro, não sei. Que vocês nunca esclarecem, mas que eu acho que tem a ver com o 9 do 11 também. A reunião, nomeadamente, no gabinete, na sala, no salão da Casa Oficial do Primeiro-Ministro, com o Guterres e o Carrilho, o Arons de Carvalho, o Bin e mais quem? Havia outros. Estavam todos entoladinhos no sofá, afundados. E depois um armário metálico de arquivos perfeitamente estuante do mobiliário Luís XV ou equivalente, ou 17. E a história do outro que eu pensei que era o Nicolau Breiner durante muito tempo, vocês fizeram para aqui um passo qualquer de obliteração de memória que já vem no Expresso, não sei o quê, depois vai até à América Latina, com El Louco, o Bastão, e aos brasileiros e as telenovelas, somos escravos, escritores de telenovelas, e não sei, Expresso, 93 de setembro. Até vai agora a última sombra do Médio Oriente, as baratas radioativas, os girosauros, as mutações genéticas e o caralho. Você nunca sabe nada, você, e modas, e mortes, 10 anos de moda, você, isto é uma coisa. Sempre estou além. Esta fantasia com que vocês impõem o nazismo. E para continuar a escolher quem querem.
em que esse homem, não sei se é o irmão, senão já depois perguntei isso até por escrito, quando me tornei a voltar a essa análise, né? As cassetes do topo do armário. Assim, uma bucha no meio da reunião, assim, o que é que se passa aqui? Depois há as cassetes nos fogos simbólicos, as cassetes de Taveiras, dos abusos às meninas no cu e não sei o quê, das televisões, não sei, como a Judite, não sei, depois há histórias aí recentes com as quase pareciam que eu estar aqui na chocar nas torres e não sei o quê, está vendo? Das Amoreiras e uma morte na Índia e um avião na Índia que era rachado nesses dias. E não sei, é sempre assim. São fumos, são realidades criminosas com consequências de sangue. Ao segundo, feitas sempre aqui, sem nenhuma resposta em roda livre, que é o filho da puta perverso com o poder nazi para manter estas situações sem responder pela lei. Há respostas sobre isto inclusive são valores 9/11 que foram dispostos desta maneira, nessa reunião com o António Guterres, com ainda como primeiro-ministro, nesse tempo das negociações com a plataforma de audiovisual, que eu era secretário-geral, com o António Pedro Vasconcelos, que também já está morto, muito convenientemente, no meu entendimento.